Olá, tudo bom? Sou o Márcio Batista, do Grupo Teatro Law Cultura, mas hoje eu vou falar sobre quadrinhos. O quadrinho de hoje é um quadrinho nacional, O Bestiário Particular de Parzival, do Hiro Kawahara. Esse quadrinho aqui eu consegui pelo Catarse. O, o Hiro, ele começou a fazer a campanha pelo Catarse, então ele era um quadrinho independente, porém, durante a campanha, ele conseguiu um apoio da editora SESI SP. Então, embora esse quadrinho também tenha sido publicado pela editora SESI, ele foi feito de modo independente no Catarse. Um ano e meio, 2 anos depois do lançamento desse quadrinho aqui, o Hiro lançou uma continuação, que é este aqui. Esse aqui antecede este. Por quê? Essa aqui é Parzival, que ela é uma adulta. Ela mora dentro de uma floresta com seres imaginários que ela criou, como esse cachorrão aqui, né? E ela foi morar na floresta quando ela era criança, com a mãe dela. E aqui então mostra. Aqui é a Parzival criança, aqui é a Elaine, que é a mãe dela. E se chama Astolá. Essa aqui é uma história bem interessante também, que depois eu comento. Mas hoje eu queria falar sobre essa aqui. Então isso aqui é uma história bem interessante, é bem bacana, o desenho é bem bonito, né? Então vamos lá, do que se trata essa história? Né, comprei pelo Catarse, então já tem uma dedicatória do Hiro, né? A gente começa em 98, que a Parzival está se despedindo dos amigos imaginários dela. Aqui, ó, a turminha na floresta. Aqui, ó, no meio está o Hou, que é esse fulano aqui, esse cachorrão. Esse aqui é o líder do grupo, dos seres imaginários que a Parzival criou. Então ela está se despedindo porque ela vai morar na cidade. Ela está grávida e ela vai tentar sorte na cidade. Embora o Hou aconselhe ela e fale assim, poxa, você é muito ingênua para morar na cidade. Porque de fato, né, ela, né, desde criança ela morou aqui na floresta com a mãe. Então, o que ela sabe de leitura e tudo mais foi o que a mãe ensinou. Ela nunca frequentou uma escola. Essa floresta, os amigos imaginários dela. Então, ela realmente é uma menina muito ingênua. Embora ela saiba ler e tudo mais, ela é meio que semi-analfabeta, né? Então, ela vai para uma cidade sem ter esse preparo, né? E ele fala assim, ó, você tem certeza que é ele? Ela fala assim, que vai e tal. Então, esse primeiro capítulo é isso, essa despedida. E a gente já vai para 5 anos no futuro, né? Em 2003. Então já se passaram 5 anos que ela abandonou a floresta. E ela volta com a filha, que é a Olivia, para mostrar onde ela cresceu, os amigos dela e tal. Então a filha fica super contente, acha o lugar bonito e tal. Então eles vão procurar os amigos e eles encontram apenas o Hou, né? Fulano aqui da frente. E o Hou bloqueia a passagem. Fala assim, não, a partir daqui vocês não passam, né? Você só vai me ver, não vai ver mais nenhum dos seus amigos. Aí ela fala assim, por quê? Ela começa a discutir, né, com o cara. Fala assim, não, você abandonou a gente, você desistiu, você nunca mais quis saber, então não tem direito de voltar. Então ela começa a discutir com o cachorro, né, com o Hou, e vai embora com a filha dela, levando embora, né. E, então eles não passaram daqui. Só que a trama se complica porque estamos em 2015, trevas totais, e eles voltam aqui para a floresta. Eles estão num táxi. Então aqui está a Olivia, já com 17 anos, com os cabelos pintados de verde, como uma adolescente meio rebeldezinha. Aqui ó, a gente vê no retrovisor, ó, tem um bonequinho. Esse bonequinho aqui é o Maravilhoso. É o primeiro quadrinho do Hiro. Esse fulano aqui, ó, tá vendo? Então aqui já tem uns easter eggs interessantes, né? Então aqui está o taxista, ela. Aí o taxista deixa elas na chuva. E ele fala, tem certeza que vão ficar aqui na floresta, sozinhos, nessa cabana e tal? Eu disse, não, a gente tá tudo em paz aqui. Então ele vai embora e a gente descobre que tem mais uma filha. Essa aqui é a Zizi. A Zizi é uma garota doente. Ela já foi desenganada pelos médicos, né? Ela estava com uma doença incurável. E a Parzival, ela vai com as duas filhas, né, para tentar curar a Zizi lá na floresta. Então ela vai tentar encontrar os amigos imaginários dela para conseguir uma cura para a filha, né? A outra filha, a Olivia, que é a mais velha, ela tá super irritada com a mãe, né? Então fica esse conflito aqui, né? A Olivia fica cuidando da Zizi, enquanto a mãe sai no meio da chuva, que ela vai procurar o Hou, os amigos imaginários dela. Então, enquanto
Tá aqui as duas irmãs, né? A Olivia cuidando da Vivi, dando os medicamentos e tal. Ou seja, sendo a mãe da irmã, né? A mãe tá lá, no meio da floresta, procurando amigos imaginários. Então, você vê que tem esse conflito aqui. Então a história começa a ter essas complicações. Porém, um dos amigos imaginários vai visitar a Parcival, que é esse aqui. E ele explica, olha, a gente está impedido de, o Ron não está deixando a gente vir falar contigo, então eu vim para te dar essa satisfação e tal. Só que ele não fica apenas aqui, esse fulaninho aqui. Ele também vai visitar a Vivi, né, a filha. E aqui é uma coisa bem interessante do quadrinho, porque a Vivi tá lá na cama. Então vem aquele carinha, né, em cima do peixe voador aqui, né, tirar a Vivi da cama. Então a Vivi fica dormindo, só que o espírito dela sai, ó. Então ela aqui tá dormindo e ela tira o espírito dela, como se fosse uma projeção astral, né? Então ela, como a Vivi como espírito, né, como fantasminha, né, ela vai visitar o reino que a mãe criou, o reino mágico de Astolar. Então a gente vê, por isso tem esse nome aqui, Astolar, né? Então, a Parcival que criou esse reino. Então a filha fica aqui, né? No sonho, né? Durante essa projeção astral, com os amigos imaginários que a mãe criou e tal. E a história continua, então essa fantasia mágica, né? É um quadrinho bem interessante. Só que a gente tem o último capítulo, que a gente dá um salto para o futuro. Estamos em 2039. E agora em 2039 a gente vê a Parcival já velhinha. E temos a conclusão da história. Então esse aqui é um quadrinho bem interessante, um quadrinho bem bonito, uma história muito bacana mesmo. E eu nem quis falar muito, né, para não tirar a sensação de, se alguém quiser ler, né, que isso aqui é realmente bem interessante. E aí tem umas curiosidades no final, porque Parcival, né, acho que esse aqui é um nome bem parecido com Percival, né, que é aquele cavaleiro da Távola Redonda, né. E aqui a gente tem Percival, o cavaleiro, né, então tem um breve relato aqui sobre Percival. E, para quem não sabe, Elaine e Astolar também são mitos do circo arturiano, né, da Távola Redonda, do Rei Arthur, de Camelot e tal. Elaine, ela era Elaine de Astolar. Inclusive aqui no começo desse quadrinho, ele fala que a Elaine sempre gostou dos mitos do Rei Arthur e tal, e ela se acha como a Elaine de Astolar. A Elaine de Astolar ela foi uma das amantes do Lancelot. Lancelot era o primeiro cavaleiro, né, o cavaleiro mais corajoso da corte do Rei Arthur. Ele era o braço direito do rei, mas também o Lancelot, ele foi o amante da Guinevere, que é a Guinevere, que é a rainha, que era a esposa do Rei Arthur, né? Então ele foi amante da Guinevere. E ele se rompeu com a Guinevere, ele saiu uma época, ele encontrou uma primeira Elaine, e depois ele ficou uns 15 anos fora e tal. Quando ele retoma, ele conhece essa segunda Elaine, que é a Elaine de Astolar. Então Astolar é uma região lá de Camelot, de Avalon, né, desse local. Só que aqui nesse quadrinho Astolar é esse local que a Parcival criou. Então é interessante conhecer a história, né, essas camadas, né, de onde o Hiro pegou esses nomes e tal, porque a gente conhecendo a história da Elaine, do Rei Arthur, a gente vê a tragédia que ela sofreu e tudo mais, e a gente consegue, é bem interessante isso. Então isso é uma coisa bacana, assim. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a história do Rei Arthur e tal, eu recomendo o canal da Nova Acrópole, que a Lucilena Galvão, ela tem alguns quadros sobre os mitos, né, do circo arturiano, assim, da Távola Redonda e tal. E inclusive eu vou deixar aqui então nos cards, no comentário, um link que tem falando sobre Lancelot e a Elaine de Astolar, caso alguém queira conhecer. Vou também deixar aqui no comentário o YouTube do Hiro Kawahara, que aí pode conhecer mais o trabalho dele. E é isso, gente. O trabalho aqui é bem legal. É uma história muito bonita, o desenho é muito legal. E qualquer dia eu comento sobre esse aqui também. E é isso.
Então, se curtiu, compartilha. Um grande abraço e até mais.